E aí galera, beleza? Professor Carlos falando aqui com vocês. E eu vim aqui para dar um recadinho, tá? Primeiro recado, galera, se inscreve aí no nosso canal, curte o nosso vídeo e vamos estudar história porque história é legal. Bora lá, turma! Damares, dá o play aí! Vamos continuar com a nossa aula aí sobre o período do entreguerras, né? A gente está aqui estudando então, né, aquele período que vai entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra, tá? E esse período ele é importante pra caramba pra gente, porque, cara, a gente consegue entender vários fatores que levaram, todos os países para a Segunda Guerra, tá ligado? E a gente está agora aqui com o nosso olhar focado, né, nos acontecimentos dos Estados Unidos. A gente já viu como que esse país saiu da Primeira Guerra, como que ele se beneficiou. A gente falou na última aula também sobre a quebra da Bolsa de Nova York, como que isso também influenciou o mundo inteiro. E nessa aula aqui, a gente vai ter um olhar mais focado para as consequências, né? Quais foram as consequências da quebra da Bolsa de Nova York e como que os governos aí tiveram que agir para poder superar aquela crise financeira. Beleza? Então, a gente começa com esse tema aí de a crise de 29 e a Grande Depressão, certo? Que, né, dá conta desse período entre 1930 e 1933. E eu queria chamar a atenção de vocês para essa data aqui, ó, 1933. Essa data ela vai ser muito importante para a gente. Eu digo porque é o seguinte, quando a gente começar a falar de nazismo, certo? Da ascensão de Hitler e tudo mais, a gente vai estar abordando esse ano aqui. É nesse ano precisamente que o Hitler começa a ganhar muita força, quer dizer, ele é eleito, né, e começa, né, realmente a tomar conta do governo alemão e começa já a preparar ali, né, a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, o que vai estar acontecendo nessa mesma época, cara? O Getúlio Vargas, né? Ele já vai estar se estabilizando como ditador, vai estar, né, articulando todos os poderes do Estado para si e vai, de certo modo, também começar um governo ditatorial, um governo extremista aqui no Brasil. É nessa mesma época também que o Mussolini começa a se estabelecer como ditador também na Itália. Então, nesse período, né, os contornos do que viria a ser a Segunda Guerra Mundial, né, os governos de extrema direita, as perseguições às minorias, tudo começa a ganhar muito contorno, né, no mundo de um modo geral. E tudo isso está relacionado à crise de 29, essa Grande Depressão que afetou o mundo inteiro, saca? Então por isso que é muito importante para a gente nesse momento entender o que foi essa Grande Depressão, porque ela explica para a gente o porquê do nazismo, o porquê do fascismo e o porquê da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Bora lá então. É o seguinte. Após a quebra da Bolsa de Valores, né, em 1929, aquele modelo de economia, aquele padrão de vida que tinha surgido nos Estados Unidos, lembra do American Way of Life? Ele estava em xeque, mano. Né, ele estava abalado. Por quê? Já não se podia mais falar de uma sociedade consumista. Porque, cara, quase ninguém mais tinha dinheiro para poder consumir tanto como a economia norte-americana precisava. E se você tinha um modelo econômico alicerçado no consumismo, é óbvio que esse modelo econômico ele não ia se sustentar. Então, praticamente tudo ia ruir, tudo ia derreter. E foi o que realmente aconteceu. Então, quando a gente fala de Grande Depressão nos Estados Unidos, a gente também está falando desse modo de vida que já não é mais consumista, onde as pessoas não conseguem consumir, onde as pessoas não podem consumir. Então, aquele padrão de uma casa grande, né, uma família numerosa, carrões, tudo isso desaba, tudo isso derrete, tudo isso vai pro beleléu e isso tem um impacto não só financeiro,
social, mas também moral. Moral. Porque a depressão, né, como a gente entende ela também é uma questão sentimental, ela é uma questão psicológica. Então, todo esse cataclisma financeiro que ocorreu nos Estados Unidos vai abalar, né, a maneira como as pessoas viam o mundo, a maneira como as pessoas se relacionavam entre si. Daí que vem esse nome Grande Depressão. Então, praticamente, esse modelo de vida, né, americano, cara, também derrete. E todo mundo tem consciência de uma coisa muito importante. Esse modelo econômico, ó, não dá certo não. Não. Esse negócio de liberalismo, esse modelo consumista, esse padrão não dá certo. Porque, olha, acabou com o mundo todo. Né? E um raciocínio que é muito importante a gente ter nesse momento aqui. Tá? Quem estava vivendo nesse contexto aqui foram pessoas que elas viram a ascensão do capital, do modelo liberal, que veio desde o lado final do século XIX, com o imperialismo, industrialização. Elas entraram no século XX com aquele esplendor, né? Quem estava nos Estados Unidos, por exemplo, viu a ascensão dos bancos, né? Banco Morgan, né? Das petroleiras lá do Rockefeller, né, do aço, de tudo mais. Então eles viam num boom econômico gigantesco. E também na Europa, né, a bela época, né, cara. Então o início do século XX foi tipo, pá, foi fenomenal, cara. Todo mundo tinha crença de que, cara, o liberalismo ia salvar o mundo, entendeu? E não, aí veio a Primeira Guerra. Aí todo mundo relacionou a Primeira Guerra com essa coisa avassaladora do liberalismo, do capitalismo, da economia sobre a vida humana, e pá, e todo mundo saiu da Primeira Guerra meio já que questionando, tá ligado? Esse modelo econômico. E todo mundo falava assim, cara, eu acho que isso não vai dar muito certo não, mano. Eu acho que esse modelo econômico aí não é tão legal assim, porque, cara, causou a guerra, né? E quando vem a crise de 29 e arregaça com tudo, mais pessoas ainda questionavam esse modelo econômico. Entende? Imagina você passar por todas essas situações. É difícil nessa situação você manter as esperanças em um modelo econômico que causa guerras, que causa crises financeiras e que desaba a vida de todo mundo, tá ligado? Aí, em contrapartida, você tinha um outro modelo econômico vigente no mundo, saca? Que estava muito bem, obrigado, do ponto de vista financeiro. Do que eu estou falando? Eu estou falando do socialismo, saca? Em 1917 a Rússia já tinha passado pela revolução dela, tinha deixado a Primeira Guerra, né? Teve todos aqueles problemas políticos, todas aquelas situações internas, guerra civil, teve um monte de problema que a gente viu lá na Rússia, né? Porém, em 1930 e 1933, os russos não estavam tendo tantos problemas como os norte-americanos estavam tendo, como muitos países europeus estavam tendo. Então os olhos estavam voltados para aquele modelo russo. Era uma ditadura, era um governo cheio de problemas, porém era uma alternativa ao que estava acontecendo no outro mundo, no outro lado aí, né, em outros países, saca? Então isso também explica porque que muitas pessoas começaram a aderir a essa onda de esquerda, a essa onda do socialismo, né? Ainda mais porque para nós aqui, né, século XXI, no mundo da informação, a gente tem acesso a muitas informações, então a gente sabe de todas as mazelas, de todos os podres, de todas as coisas, né, horríveis que estavam ocorrendo dentro da Rússia, a ditadura, a falta de liberdade, a opressão. A gente sabe de tudo que ocorreu dentro da Rússia durante esse período da Revolução. Mas quem estava naquele mesmo contexto não sabia. Quem estava na França, quem estava na Alemanha, quem estava nos Estados Unidos, não. E o que chegava para essas pessoas era uma visão positiva da Revolução. Era uma visão muito positiva. E tinha toda a questão da ideologia, você tinha movimentos de esquerda dentro dos Estados Unidos, você tinha partidos comunistas, partidos socialistas em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Então, assim, para muitas pessoas, o que chegava era só uma visão positiva da coisa.
saca? Então por aí muitas pessoas começaram a aderir também a essa onda de esquerda, o que vai explicar também lá na frente a ascensão dos movimentos de extrema direita. Mas isso a gente vai dar conta melhor lá na frente, tá bom? Por enquanto vamos entender então esse derretimento aí do modelo liberal norte-americano. Aquela sociedade do consumo, aquela sociedade que se alimentava a mais daquilo que ela precisava, comprava mais do que precisava, aquela sociedade praticamente ela mudou. E o cenário que você tinha dentro dos Estados Unidos era esse daqui. No campo, cara, colheitas detonadas, famílias camponesas morando numa situação extremamente precária. Nas cidades você tinha filas de desempregados, filas de pessoas passando fome. E essa foto aqui, ela é muito interessante, porque essa foto aqui, ela está falando de uma fila de pessoas que está aqui para se alimentar, né? E olha que interessante, esse restaurante aqui, ele não é um restaurante comum. Sabe quem que criou esse restaurante aqui? O Al Capone, cara. Lembra que eu falei dele lá na minha última aula, né? Que foi um cara que cresceu dentro da máfia e piriri pororó? Pois é. Ele criou um restaurante para dar comida de graça para as pessoas durante a depressão. Olha a situação que os Estados Unidos tava, cara, né? Um país extremamente consumista que veio naquela onda daquele crescimento para de repente, pum, muitas pessoas precisam de doação de alimento, cara. Isso é muito sério, mano. Isso é muito louco de você imaginar como que, né, em alguns anos todo aquele modelo derreteu e pau, que vem à tona isso daí. E é claro, lembrando, né, mais uma vez, que toda aquela opulência, toda aquela riqueza, né, que havia nos Estados Unidos não era para todo mundo, né? Era algo bem exclusivo. Você tinha que ser do sexo masculino e branco, né? Porque se você fosse negro, você estava apartado da sociedade, né? Que era uma coisa bem cabulosa também dos Estados Unidos. Então o fato era que entre 30 e 33, essa era a situação. Quem estava no campo não tinha como trabalhar, não tinha emprego, estava passando fome. Quem estava na cidade também não tinha emprego, estava passando fome, dependia de ajuda do governo. Então era um caos completo, mano. Um caos completo. Dificilmente nesse contexto daria para você defender ainda aquele sistema liberal e você acreditar que aquele sistema totalmente liberal ia salvar a humanidade, né? Mas aí fica aquela situação, tá, Carlos, mas de alguma maneira os caras superaram. Sim, os caras superaram, né? O governo dos Estados Unidos, né, o Roosevelt, ele vai entrar com uma série de medidas, né, que vão ficar conhecido como New Deal, ou seja, um novo acordo. Então o governo ele vai ter que se rearticular ali para poder tirar os Estados Unidos da crise, e de fato ele tira, né? E esse modelo que ele cria acaba se tornando, né, referência para outros países do mundo. Só que para a gente começar a entender isso daí, a gente tem que ter uma reflexão mais econômica aqui agora. E a gente tem que falar um pouquinho mais sobre o que era a economia dos Estados Unidos antes e depois dessa crise de 29. Porque a crise de 29, ela não foi importante só para a gente entender o sofrimento que as pessoas tiveram e como elas superaram aquilo. Não. Não. Historicamente, a gente olha para esse fato histórico porque a gente consegue avaliar, olha que coisa muito louca, mano, a gente consegue avaliar, né, a capacidade do sistema liberal, saca? A gente consegue avaliar até onde esse modelo econômico liberal consegue ir, quais são os limites desse liberalismo, né? Porque para muitas pessoas ainda hoje, isso é um debate, isso, né, não está fechado ainda, e eu acredito que muitas pessoas vão acabar me criticando aí nos comentários, mas manda bala, mano. Eu acho que história é isso mesmo, é debate, vamos pro debate, né? Para muitas pessoas o liberalismo realmente ele tem que ser colocado 100% e não tem que ter controle e a coisa se vira sozinho, né? Para outras pessoas, não. Né? E eu me coloco do lado dessas pessoas. Eu acho que o liberalismo ele tem que ter um freio ali em algum momento. Porque se ele não tem freio, a gente revive situações que nem essa daí dos Estados Unidos.
entendeu? Então, esse fato histórico exclusivo que a gente está estudando, ele permite que a gente visualize isso. E é esse o contorno que eu quero dar para vocês nesse momento aqui, beleza? Então você está se perguntando aí, tá bom, Carlos, que lance é esse então de liberalismo descontrolado que você está falando aí, que existia nos Estados Unidos e que reflete na economia ainda hoje? Vamos lá. Para a gente começar a entender de onde veio, como começou essa bola de neve lá nos Estados Unidos, a gente vai ter que voltar lá nas bases do pensamento liberal. Tá ligado? Então eu vou voltar com você lá no século XVII, lá no século XVIII, né, quando começam as raízes ali do pensamento iluminista, e a gente pode falar de um inglês chamado Adam Smith, né, que é considerado o pai do pensamento liberal, né, e pai também de todo o modelo liberal que a gente tem hoje em dia. Claro que hoje em dia a coisa é mais complexa, você tem outros pensadores, né, e piripororó, mas a base tá na ideia desse cara aqui em um livro muito importante que ele escreveu, chamado A Riqueza das Nações, né? E o Adam Smith ele tinha algumas opiniões, né? Então a primeira dele era defender esse tal de liberalismo econômico. E que raio é isso? Esse liberalismo econômico, ele parte do princípio de que a economia ela é orgânica por si só. Então ela pode agir, ela se controla, ela se transforma e ela vai se adequando no decorrer do tempo de uma maneira orgânica, de uma maneira natural. Então ninguém precisa interferir. O governo não precisa chegar lá e determinar coisas. O governo não precisa vigiar, não precisa controlar. Então os meios econômicos dão conta de si. Só que a gente tem que entender o seguinte: quando o Adam Smith ele está pensando isso daí, qual que é a referência de controle econômico que ele tem? Ele tem na mente dele um Estado, ou seja, um governo que é monárquico, saca? A gente está pegando um período ali da história onde forças iluministas, onde forças intelectuais estão se colocando contra o governo absolutista. Tá ligado? A Inglaterra era absolutista, a França era absolutista, você tinha, né, um sistema ali muito controlador, né, muito incisivo sobre os meios econômicos. Então, esse controle que o Estado exercia sobre a economia era horrível na visão do Adam Smith, porque limitava o crescimento, né, o Estado não produzia riqueza, né? E de fato era o que acontecia. Se você for pegar o exemplo, por exemplo, de Portugal, vamos pensar em Portugal nessa mesma época. Como que Portugal tinha as suas riquezas? Como que Portugal conseguia as suas riquezas? Ele conseguia explorando as suas colônias, entre elas o Brasil. Então era uma exploração, não era uma produção de riqueza. Entende a diferença? Portugal vinha para o Brasil, por exemplo, no século XVIII e pegava o ouro, extraía. Ouro Preto, Mariana, né? Ia lá, pegava o ouro e pum, mandava para Portugal, né? Cultivava um pouco antes a cana de açúcar e vendia. Acabou. Então você tem uma exploração, pegava, né, mão de obra africana e explorava mão de obra escrava. Era uma exploração, não era uma produção de riquezas, por exemplo, igual o sistema de fábricas. Né, onde ele pega matéria-prima, ele transforma a matéria-prima em produto, esse produto agrega valor, ele é vendido no mercado e você tem uma transação financeira ali, entende? O Adam Smith ele já tinha essa visão, né, que a riqueza ela tinha que ser, né, produzida, ela tinha que ser criada e não, né, explorada da maneira como a coisa vinha acontecendo. Essa era a visão dele. Além desse Estado ser extremamente controlador, não ser produtivo, era um Estado que gastava muito, porque cobra muito imposto e ostentava, né? Cara, pensa no exemplo da Revolução Francesa, né, mano? O que era a corte absolutista francesa, mano? Cara, era uma gastança, assim, muito louca. Os caras gastavam muito, o Estado era muito caro, né? Se você acha que atualmente, né, Brasília, né, cara, que o nosso sistema governamental é muito caro, pesquisa aí o que era a corte do Luís XVI, depois você me fala, mano, certo? Então, o Estado gastava muito e acabava se tornando uma coisa meio, né, inútil, né? E cada vez que o Estado precisava de mais dinheiro, ele aumentava os impostos. Cara, parece que a gente está falando ainda do século XXI, do governo brasileiro, né, cara? Mas eu confesso que não é a minha intenção nesse momento, turma, na real, né? Que é só um debate econômico na história. Então, assim, pro Adam Smith,
esse sistema que existia era um sistema que, cara, era fatal, que levava todo mundo para o fracasso. Não tinha como ter prosperidade, não tinha como ter riqueza, não tinha como ter produtividade nesse ambiente. Não tinha como. Era isso, sabe? É daí que vem a ideia dele do liberalismo econômico, que era uma solução. E foi uma ideia que foi abraçada. A burguesia, principalmente, se identificou muito com o pensamento dele. Foi uma das bases de todas as revoluções que nós vimos naquele período. Revoluções inglesas, Revolução Francesa, né, Napoleão, né, foi considerado aí um grande incentivador desse pensamento, né, e por aí foi. Né. Então, de certo modo, naquele contexto, século XVIII, né, ali, você tinha uma burguesia, né, ascendente, você tinha vários empreendedores, né, em vários ramos, em vários países, e de certo modo essa burguesia ela era oprimida por um fantasma, mano, o fantasma do Estado, porque era o Estado que estava sempre ali oprimindo, controlando a produção, aumentando imposto, vigiando o que estava fazendo, permitindo ou não permitindo determinadas atividades econômicas. Então era uma tormenta para a burguesia. E a burguesia vai querer se livrar desse Estado. Né? E a Revolução Francesa foi muito isso. Saca? As revoluções inglesas também. Saca? Foi uma demonstração clara de uma burguesia, né, revestida de uma ideologia que não é só o liberalismo, né, tem vários outros pensadores que contribuíram para isso, para varrer o Estado, mano, para ganhar essas liberdades econômicas que eles tanto queriam, que tanto precisavam naquele contexto. Mas como a minha ideia aqui é focar na questão econômica, eu vou focar na questão do liberalismo, porque o liberalismo se tornou uma bandeira, se tornou mais do que uma bandeira, se tornou um herói com superpoderes. E esses superpoderes podiam varrer o Estado. E foi o que realmente aconteceu. Pega o exemplo de Napoleão Bonaparte, cara. Meu, como que esse cara deu incentivo? Como que esse cara levou adiante a bandeira da burguesia, da economia? Ele levou isso para a Europa inteira, saca? Então, isso foi basicamente o que aconteceu lá no século XVIII, que impactou pra caramba a sociedade, que deu bases que chegaram até o século XX. Que bases que são essas, professor? Vamos lá, vamos falar da primeira aqui. Redução de impostos. O Estado tem que ser mais econômico, o Estado não pode oprimir tanto a burguesia, porque uma carga tributária alta prejudica os negócios. Cara, isso é uma verdade que a gente tem até hoje, saca? E não começou ontem, não começou há 10 anos. Vem dessa época aqui, já do pensamento liberal, o Estado mínimo. Nós temos governantes ainda que falam disso, que defendem o Estado mínimo. Nós temos grupos que defendem isso, né? E ao defender o Estado mínimo, é uma maneira de compactuar com o pensamento liberal, tá? E deixa eu fazer um parênteses aqui. Se é certo ou se é errado, é um outro debate, e a ideia dessa aula não é debater isso, tá? A ideia é só a gente entender as bases do pensamento liberal, beleza? Para a gente entender a encrenca que deu lá nos Estados Unidos. Joia. Sem controle do Estado, ou seja, cabe ao governante criar leis, proteger o território, né, desenvolver, criar estruturas sociais. Então, cabe ao governante, por exemplo, criar infraestrutura, pontes, estradas, repartições públicas, mas a economia não. A economia deixa lá solta. A própria burguesia, o próprio mercado, as próprias transações financeiras vão dar conta de tudo. Mas como, professor? Já vou mostrar como. Tá? E o mercado, ele se controla por si só. Então essas três bases, eu estou mencionando essas três, tá, turma? Mas se a gente estudar a fundo mesmo o pensamento liberal, a gente pode falar demais. Se você tiver curiosidade, eu tenho uma aula sobre isso aí no meu canal, né, onde eu falo sobre iluminismo, falo sobre o pensamento do Adam Smith. Ali eu comparo melhor o contexto econômico, fica mais fácil para você entender. Né? Ali eu comparo com o mercantilismo, comparo com outros modelos econômicos daquele contexto. Tá? Eu não vou voltar nisso agora, porque senão, cara, a gente vai demorar muito nessa aula aqui. Tá? Então, basicamente, essa base, ela se estabelece nessa época. E mais do que ser uma base, isso vira um mantra, isso vira uma regra, isso vira
lei, vamos assim dizer. E prova disso é o contexto que vai se desenvolver nos Estados Unidos no século XIX. Saca? Eu estou falando aqui com vocês aqui de um período de 1750, 1760, 70. Quando a gente chega em 1850, 1860 nos Estados Unidos, o que você tem? Você tem um boom econômico avassalador, meu chapa, avassalador. Faz só uma pesquisa aí e vai a fundo na história do Rockefeller, mano. Como que esse cara, bombou nessa parte de exploração de petróleo. Vai ver o cartel, mano. Vai ver o monopólio que esse cara criou. Né? O Vanderbilt, né? com o aço e muitos outros gigantes que surgiram ali nos Estados Unidos no século XIX. E esses caras não vieram do nada. Esses caras não estavam embasados em coisa nenhuma. Muito pelo contrário, esses caras estavam embasados em um pensamento econômico liberal extremamente forte que ganhou contornos no século XVIII. 100 anos antes. Tá entendendo? Então, assim, olha só como que a máquina liberal ela vai caminhando no decorrer da história em cima dessas bases aqui. E é o que vai chegar lá no século XX que vai dar bagunça lá. Como é que a gente já vai chegar nessa parte aí? Beleza, professor. Então, essa base liberal ela vai se transformar no quê? Ela vai se transformar numa coisa que a gente fala hoje em dia, né? Uma coisa que parece às vezes que é um deus, né? É um deus assim porque ele é onipresente, ele é onisciente, ele influencia a vida de todo mundo. É um deus mercado. Pá, existe isso. Assiste um jornal para você ver. Né? Aí o comentarista fala, hoje o mercado está instável. Mas o mercado reagiu mal. Mas o mercado isso, mas o mercado aquilo. Hoje em dia fala-se com muita propriedade desse mercado que reage bem, que reage mal, que gosta, que não gosta, que influencia na política, que determina rumos políticos. Mano, é um negócio muito surreal, velho. Muito surreal. E é claro que quando a gente fala de mercado hoje, a gente está falando de um conjunto de transações financeiras e políticas extremamente cabulosas que não é o objetivo da aula aqui agora. Tá? Mas o fato é que esse pensamento liberal, essas estruturas liberais que surgem lá no século XVIII, permitem a criação desse conceito de mercado, né? Desse pensamento mercadológico que vai influenciar a vida de todo mundo. Você está entendendo? Então a gente pode pensar nesse Deus mercado que, de acordo com o pensamento liberal, não precisa de controle. Pode agir de maneira correta. Né? Porque ele se autorregula, ele se determina, é um movimento orgânico, ninguém precisa interferir em nada, vai dar tudo certo. O liberalismo dizia isso. Mas como, professor? Né? Então que esse pensamento liberal se desenvolve? Simples, basicamente ele tem 2 superpoderes. Muitos outros, mas eu quero focar em 2 superpoderes que esse Deus do mercado tem. Ele tem um poder da oferta, né? Um superpoder da oferta, e um superpoder da procura, tá ligado? E com esses 2 superpoderes da oferta e da procura, o mercado consegue se reorganizar e garantir a produtividade. Dá um exemplo, professor. Vamos dar um exemplo. Para a gente ter um exemplo claro, a gente precisa pensar no conceito de preço. Preço. Imagina um produto qualquer, imagina o preço que esse produto tem. Né? Uma coisa comum, uma coisa óbvia. Porém, esse Deus mercado, ele organiza todas as relações econômicas, ele organiza todo o processo produtivo, brincando com essa ideia de preço. Vamos lá. Quando o preço está muito alto, né, as pessoas começam a consumir muito e o preço começa a subir de uma maneira que pode causar algum problema financeiro, por exemplo, né? Porque isso pode gerar um problema financeiro. Se os preços começam a subir muito, fala, opa, peraí, mano, peraí, né? Fica complicado. Chega uma hora que isso pode levar a um colapso financeiro. Aí o Deus do mercado vai agir, mano. E como que ele vai agir? Ele vai usar o superpoder dele da oferta. Então mais produtos vão ser oferecidos, mais produtos similares àquele lá. E aí, se você tem mais produtos, se você tem mais opções de compra, o que os concorrentes vão ter que fazer entre eles para poder, né, garantir uma fatia de mercado?
os preços vão ter que ir caindo, 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 caindo. Então, se o cara lá no início ele vendia só ele tinha um produto, só ele tinha um produto, ele podia vender por 1.000. Quem quer, compra. Quem não quer, não compra. Está resolvido. Só que se você tem mais 100 pessoas vendendo produtos similares ou o mesmo produto, aquele cara já não pode mais vender por 1.000. Ele vai ter que raciocinar, ele vai ter que abaixar o preço, fazer uma promoção, uma queima de estoque, sei lá, para garantir que o produto saia. Então, automaticamente, esse Deus do mercado, ele cria mais ofertas do mesmo produto e aí o preço ele vai cair, né? Tem liquidação, tem queima de estoque, aí o preço cai. E aí o preço vai caindo, vai caindo, vai caindo, mais pessoas entram no mercado, mais produção ocorre e por um tempo, né, as coisas ficam estabilizadas ali naquele patamar. Porém, os preços não podem cair infinitamente. Tem uma queda de preço que é razoável do ponto de vista do mercado. Tá? Não estou pensando no ponto de vista humano, porque para a gente quanto mais barato é um produto melhor, né? Mas para o Deus do mercado, não pode. Não pode, porque senão dá problema, né? E se os preços vão caindo muito, o que vai acabar acontecendo? Chega uma hora que as empresas quebram, tem desemprego e toda a treta acontece, igual a gente viu lá nos Estados Unidos na nossa última aula. Então, Deus do mercado, ele tem ali um outro poder que entra em ação nessas horas, que é o superpoder da procura. Então, se liga, os preços vão caindo. Você tem vários concorrentes, todo mundo tá ali e tal, não sei o quê. Então, chega uma hora que o Deus do mercado usa o superpoder da procura. Então, mais pessoas começam a procurar determinado produto. Se mais pessoas procuram determinado produto, o que acontece com o preço? O preço ele vai subir, correto? É o processo inverso. Então o preço ele vai começar a ter uma subida aí. Vou dar um exemplo. Aquele mesmo cara, ele estava vendendo o produto dele. De repente surgiu um monte de concorrência, ou seja, tinha mais oferta. Os preços caíram. Esse mesmo cara, ele vai pensar no produto dele e vai falar, cara, eu vou mudar esse produto aqui. Vou fazer um produto com, sei lá, uma cor diferente. Esse produto com uma cor diferente, ele praticamente se destaca dos outros. É o que a gente chama hoje em dia aí de inovação. A inovação faz com que o produto se destaque entre outros. Se tem uma inovação, se tem um atrativo melhor, todo mundo começa a procurar aquilo ali. Então, se a procura começa a aumentar, e se sou eu, ou se poucas pessoas têm esse produto para poder oferecer, cara, o preço vai lá em cima. Pode-se colocar o preço que você quiser. Então, o preço ele vai aumentando. Quando o preço chegar lá no alto, de novo, chegar num patamar muito avassalador, você já tem mais pessoas oferecendo um produto similar, o preço vai cair, depois vai ter a inovação e o preço vai subir de novo. Então o mercado, percebe? Ele vai se autorregulando. Não precisa ter ninguém ali, não precisa criar uma lei, não precisa um governante lá e escrever uma lei e determinar alguma coisa. Não, o próprio Deus do mercado, ele vai agindo ali de uma maneira a controlar a oferta e a procura e a manter tudo. Tá, Carlos, mas então a parte da economia não precisa do governo? Não. Nesse momento, o governo ele pode praticamente desaparecer na parte econômica. Ele pode morrer, não precisa existir. Né? Então, ou seja, a parte econômica, deixa lá. Deixa solta, deixa rolar, deixa acontecer, que está tudo certo. O Deus do mercado vai controlar tudo bonitinho. Né? E de novo, turma, eu falei aqui da oferta e da procura para dar uma maneira bem simplificada, muito simplificada para você sobre esse conceito. Tá? Uma aula de economia mesmo, uma visão econômica mais profunda, vai desenvolver vários outros pensamentos, vários outros fatores que estão envolvidos aqui. Mas a ideia não é essa aqui é uma aula para escola, né, meu irmão? Né? Então não vamos, né, entrar num conceito ferrado de economia aqui, que a ideia não é essa. Beleza? Professor, beleza. Como que isso chega lá nos Estados Unidos, então?
esse processo que eu venho contando aqui para vocês, ele vai então lá desde o século XVIII, final do XVII, início do XVIII, vai passar pelo século XIX e ele vai desembocar no século XX de uma maneira muito forte, de uma maneira muito intensa. Quer uma prova disso? Assiste as minhas aulas aí sobre imperialismo. O que foi o imperialismo, a segunda revolução industrial, o boom econômico. Você pode pegar também a minha aula sobre revoluções inglesas, né? Que a Inglaterra passa ali também por um processo de industrialização feroz no século XVIII, saca? E isso representa aí esse liberalismo que vai ganhando força, que vai ganhando contorno, que vai se estabilizando. Belezinha? Quando isso chega ali nos anos 20, mano, esse Deus do mercado tá todo tá bombando, meu velho, tá bombando. Mesmo já passando pela Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos começam a receber ali aquele dinheiro, aquelas dívidas. Os Estados Unidos não teve tanto problema, não foi bombardeado, não teve o território invadido, pessoas morreram, sim, foi um problema, mas economicamente para os Estados Unidos, ó, foi uma maravilha a Primeira Guerra. E o Deus do mercado estava muito feliz com isso. Só que, quando a gente chega nesse contexto, 1919, 1920, 1921, ninguém nos Estados Unidos, mas não vamos falar só dos Estados Unidos não, vamos falar do mundo inteiro, né, de modo geral. Ninguém nessa época estava questionando esse modelo econômico avassalador. Ninguém estava questionando isso daí de modo prático. Né? Talvez aqui a gente consiga fazer uma exceção, vamos colocar que tinha uma galera de esquerda, você já tinha movimentos comunistas, movimentos socialistas pelo mundo que, né, criticavam pra caramba isso daí. Né? Você teve a Internacional, né, que já criticava, que já mostrava o problema desse modelo liberal, mas assim, em termos práticos, de você ter um governante, um atuante, um cara que fazia diferente, não, isso não aconteceu. Tá? E a gente pode deixar então até mesmo os eventos lá da Rússia lá como uma exceção. Tá? E também a gente também não pode pegar como exemplo 100%, porque a gente viu que a própria Revolução Russa teve as suas contradições ali. Né? Se você quer uma delas, você pega o que foi o comunismo de guerra lá do Lenin, depois a gente conversa sobre isso daí. Tá bom? Né? Depois sobre as... Né? Deixa isso pra lá, depois a gente entra mais nesse assunto aí. Tem todo um conteúdo sobre a Revolução Russa também no meu canal aí pra gente debater melhor naquele contexto, tá bom? Fato é que, qual que era a grande questão, qual foi o grande problema que ajuda a gente a entender toda a encrenca da crise de 29? As pessoas, nesse contexto, elas tinham um péssimo hábito que nós temos ainda hoje no século XXI, que é de tentar humanizar algo que é impossível de ser humanizado, que é esse Deus do mercado aqui. Porque o raciocínio que se estabelece é o seguinte: olha, o mercado ele existe por conta das pessoas. É óbvio, né? As pessoas produzem, as pessoas geram riqueza, as pessoas trabalham. E isso cria esse ambiente virtual chamado mercado. É óbvio que se esse ambiente é criado por pessoas, então ele é um ambiente humanizado. Então a gente pode pensar em alguns momentos que o mercado ele é bom. Ele é bom porque ele gera riqueza, ele produz, ele é uma coisa muito boa. Ou a gente pode pensar algumas vezes que o mercado ele é mau, porque, cara, ele explora muitas pessoas, então os trabalhadores são explorados, olha como ele é malvado, olha como ele é ruim. Né? Ou então a gente pode pensar às vezes que o mercado está certo. Não, tá certo. Oxi, tem que ser assim, tem que produzir riqueza, tem que ter indústrias, tem que ter todo esse ambiente, né? Ou então a gente pode pensar que o mercado tá errado. Não, tá errado, cara. Olha as guerras aí que ocorreram na história. Olha quantos problemas, olha a poluição ambiental aí que as indústrias causam. Saca? E quando a gente tem esse tipo de pensamento, se o mercado é bom, mal, certo ou errado, a gente está, de certo modo, tentando humanizar uma coisa que não é humana, meu chapa. Não é humano. Uma coisa que não tem consciência.
Não tem consciência? Não tem, não tem. Porque o mercado está preocupado com uma única coisa: lucro. A única pergunta que o mercado faz é: isso é lucrativo? Se a resposta for sim, a gente continua. Se a resposta for não, a gente abandona e parte para outra. Se a coisa for lucrativa e for desumana, dane-se, vamos fazer assim. Mas é desumano, sim, mas dá lucro, não dá? Dá, então dane-se. Não, Carlos, mano, você está errado. Eu não estou errado, meu querido. Pega o exemplo da escravidão que existiu no Brasil. Como que a economia girou em torno de um comércio tão absurdo, tão maluco, que é o comércio de seres humanos, cara. Entende? Claro que são contextos diferentes, quando a gente fala de iluminismo, de liberalismo, está falando do século XVII, mas eu gosto de lembrar que aqui no Brasil a escravidão foi até o século XIX. Né? E é claro que por conta do nosso contexto a gente não pode aplicar severamente que o Brasil tava, né, não estava nesse contexto industrializado e o próprio liberalismo era contra, né, o trabalho escravo, mas era contra apenas por uma questão de produtividade. Vamos colocar uma questão aí. Né? O liberalismo ele era contra a escravidão por uma questão de produtividade, porque o escravo no sistema econômico ele se torna um objeto. Ele não é alguém que consome. É diferente de um operário. O operário ele tem que consumir, ele recebe um salário, ele gasta, ele movimenta a economia. Né? O escravo não. Né? Então, por essas questões, e não por uma questão humanizada. Né? O discurso humanizado que o mercado às vezes tem em relação ao trabalho escravo é um discurso meio fantasioso, porque o mercado está preocupado com lucro, não está preocupado com humanos. Né? Comércio de armas, comércio de drogas, cara, movimenta a economia? Movimenta, dá lucro? Dá. Então toca o barco, mano. Saca? O Deus do mercado pensa assim. Né? Então esse negócio de querer ficar humanizando é uma coisa muito complicada. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Né? No nosso contexto, uma coisa que é praxe hoje em dia em muitas empresas é essa preocupação com o meio ambiente. Né? O que você mais vê aí é propaganda de empresa tal, não porque nós somos ecologicamente corretos, nos preocupamos com o meio ambiente, não poluímos, beleza. Isso só se tornou palavra na boca de muita indústria, na boca de muita empresa, porque muitas empresas perceberam que o consumidor procurava empresas que fossem ecologicamente responsáveis. Entende? Não começou lá nas indústrias. Nenhuma indústria se projetou para poder falar, olha, a partir de agora nós vamos ser ecologicamente responsáveis e vamos cuidar do meio ambiente. Não. Foi ao contrário. As pessoas começaram a ficar preocupadas com a questão do consumo. Pô, mas será que o meu consumo não tá ferrando com o planeta, o plástico e tudo mais? Então, por ter um movimento no mercado, onde se buscava um tipo de produto diferente, um produto responsável, muitas empresas foram se adequando. Mas por muitos anos na história, as empresas estavam um pouco se lixando para o meio ambiente, mano. Só você pesquisar aí alguns problemas que ocorreram na história. Né? Pega lá a questão de Brumadinho aí, o que aconteceu. Né? A empresa não estava preocupada com aquilo, de fato. Vai estourar a barragem aqui, vai ferrar com tudo. Não, toca o barco, senta o pau, entendeu? Depois que deu o problema, o que a gente vai fazer com o Rio Doce agora, né? E agora, né? Lá em Mariana. Né? E agora, o que a gente faz? Né? Não faz, tá lá. Né? E vem um monte de propaganda querendo dizer que faz. Entende? Então, assim, o mercado ele nunca é consciente. O mercado, ele é o mercado e ele age para produzir riqueza, saca? Independente da maneira como essa riqueza seja produzida, porque é o que eles querem. Mas vamos supor que você acabou de ouvir essa minha conversa e você fala assim, não, professor, mas você está errado, porque o mercado não age tanto dessa maneira. Eu vou te dar um exemplo muito claro de como que o mercado ele não tem consciência, cara, de como que a coisa é absurda mesmo na sua base. E eu vou falar de um contexto meu e seu, de 2020, né? Olha só essa imagem aí que estourou, né, na mídia essa semana aí, né? A gente sabe a história dessa imagem, né? No mercado, no hipermercado, né? Uma rede varejista muito forte no mundo, né? O Carrefour, né? Um prestador lá, um funcionário morreu,
E os caras, mano, olha que absurdo, cara. Que louco isso, né? Os caras cobriram o corpo ali com os guarda-sóis, fecharam, isolaram a área e deixam o mercado aberto, mano. Vamos vender, vamos vender, vamos vender, né? Ou seja, essa é a pergunta que o mercado financeiro faz nessa hora. Pera, será que vai dar lucro se a gente fechar o mercado por conta de alguém que faleceu aqui dentro? Não, não vai dar lucro, vai dar prejuízo, então deixa o mercado aberto. Pô, mas tem um corpo, alguém morreu dentro do mercado. Mano, cobre aí, esconde aí o corpo e deixa a galera comprar as bebidas aí, comprar as coisas e deixa a coisa rolando. Depois a gente vê o que a gente faz. Entende? Ah, mas o cara morreu, é um funcionário do mercado, os outros funcionários conviviam com eles, tem família, tem filho. Sim, mas o mercado não pode parar. Tem que vender, tem que ter lucro, tem que ter dinheiro. Oxi, a gente vai fechar o Carrefour só porque alguém morreu aí dentro? Saca? Não é uma questão de consciência. O mercado em si, ele não tem consciência. E ele também não quer ter, ele não precisa ter. O mercado ele precisa gerar lucro. Pô, Carlos, mas então esse lance de mercado, o mercado financeiro, ele é uma coisa muito complicada. Ele é muito complicado. Ele se torna mais complicado ainda quando a gente deixa ele totalmente liberto, totalmente largado, totalmente desconectado como o pensamento liberal propôs. É por isso que esse Deus do mercado que existe, ele tem que ter um freio, ele tem que ter um limite, ele tem que ter um certo controle que vai vir daquele monstro do Estado, né, que o pensamento liberal critica pra caramba, saca? É aqui, ó, no Estado que vão ser criadas as rédeas, que vão ser criados os limites para que coisas que nem essa não aconteçam. Para que coisas que nem essa não passem despercebidas, não passem sem uma punição, cara. Saca? O único lugar que vai criar esses limites é aqui. Por quê? Porque em um Estado democrático, eu e você criamos esse Estado. Eu vou dizer de novo, em um Estado democrático, eu e você criamos esse Estado. Se ele é bom, se ele é ruim, é consequência minha e sua. Não é de uma coisa abstrata que vem do nada e começa a governar o nosso território, o nosso país. Como se a gente não tivesse nada a ver com isso. Tem a ver com isso, sim. Muito do que eu faço, muito do que você faz, explica o Estado que nós temos. E isso é um outro debate. E o debate que a gente tem que focar aqui é que esse Deus do mercado não pode ficar totalmente livre, porque se ele ficar totalmente livre, como muitos liberais apoiam, acontecem coisas muito malucas, como a crise de 29 lá nos Estados Unidos, a Grande Depressão e esse caso absurdo aí do Recife, como o caso de Mariana, como o caso lá de Brumadinho. Hoje a gente pode ficar aqui, dias falando de coisas absurdas que já ocorreram na história aí por conta desse pensamento liberal louco, avassalador que aconteceu na história, saca? Professor, eu ainda não estou acreditando, eu ainda não concordo com o que você está falando. Tudo bem, vou te dar mais um exemplo aqui, tá? E o melhor exemplo de como esse pensamento ele é sim de fato correto, como esse raciocínio ele está alicerçado, é a maneira como os Estados Unidos superaram a crise deles. E tem mais um exemplo, a maneira como nós estamos passando pela crise em 2020, que eu já vou chegar nela já já, tá? O que o Roosevelt, né, entendeu naquele contexto? Naquele contexto da crise de 29, o Roosevelt entendeu exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. O Roosevelt parou para pensar e falou: mano, esse negócio de mercado totalmente largado, totalmente liberal, não dá certo. O governo, mesmo sendo gastão, mesmo tendo todos os problemas que ele tem, o governo precisa entrar na história. E o governo ele precisa controlar isso, senão vai dar bagunça, mano. E essa bagunça cai nas costas de quem? Do governo, não cai nas costas do mercado. E num ambiente de crise, o mercado ele não tem poder para poder se levantar sozinho. Por quê, professor? Porque para muitos empresários, para muitos investidores, momento de crise é momento de você tirar recurso. É momento de você tirar recurso do mercado. Você guarda, isso é praxe. Quando estourou a crise de 29, o que muita gente tentou fazer? Vender as ações. Você vende as ações, pega o dinheiro e guarda.
Acabou, né? Então alguém precisa pôr dinheiro ali na situação para a coisa começar a movimentar de novo. E isso cabe a quem? Ao governo, certo? Um governo que tem os recursos, né, cobrado de impostos, e por meio desse dinheiro, desses impostos, o governo ele vai fazer determinadas aplicações que vão começar a colocar sangue novo ali naquele ambiente orgânico ali da economia, saca? E o que o Roosevelt fez? O Roosevelt ele fez um investimento pesado na área da construção, né? Principalmente com o quê? Com obras públicas. Então é ele que vai começar a construir escolas, hospitais, vai começar a abrir estradas, vai fazer investimento, né, em transmissão de energia, em saneamento básico, saca? E o que está por trás disso? Né? Por que investir em obras públicas? Porque a área da construção, né, da construção civil, de obras públicas, cara, ela é fenomenal para a parte da economia, porque ela movimenta uma coisa muito absurda, entendeu? Por exemplo, de cara, você vai fazer uma obra, você já precisa de pessoas, então você já vai ter que dar emprego para uma quantidade de gente aí, tá ligado? Automaticamente você vai precisar de material de construção, cimento, areia, tubos, energia, transporte, tudo. Então já tem uma cadeia produtiva ali que tem que ser articulada para que as obras aconteçam, saca? Isso de imediato. O governo pega o dinheiro, investe em obra pública, pau. Indústrias de cimento, indústrias de tubos, indústrias de transporte já começam a se movimentar, geram empregos lá nas suas matrizes. O governo por si só precisa de pessoas para poder trabalhar ali, para carregar o tijolo, para fazer o assentamento, precisa de engenheiros, precisa de arquiteto, precisa de uma porrada de coisa. Então, olha só como que quando o governo ele já vem e injeta uma grana ali numa parte da economia, o negócio já, pum, já dá um start. E aí o mercado, né, os empresários que estão ali olhando para aquilo, eles falam, opa, olha, o governo está investindo, então eu vou junto com eles ali. Aí aquele cara se anima e cria uma indústria, solta um material novo ali de construção, né, vão se apropriando e tem um efeito cascata ali de mais pessoas chegando junto para poder, né, prosperar naquele ambiente que o governo está insistindo. Depois disso, você tem mais uma consequência dessa postura, que é o quê? Essas pessoas que estão ali trabalhando nas obras, estão trabalhando nas indústrias, estão produzindo material, essas pessoas têm o seu salário, né? Ou seja, esse dinheiro aqui que o governo coloca, uma parte vai para as indústrias para poder comprar o material de construção, né, e tudo mais. A indústria por si só usa uma parte desse dinheiro para comprar matéria-prima e transformar em produtos, e uma parte daqui vira salário para os funcionários delas. Né? Então esses trabalhadores também têm o salário deles também que acaba vindo, né, como parte desse dinheiro público aqui. Beleza. E esse salário? O que acontece com esse salário nesse ambiente aqui? As pessoas gastam com a própria vida delas. Né? Então elas vão comprar comida, elas vão comprar roupa, elas vão, sei lá, comprar uma casa, elas vão usar esse dinheiro de alguma maneira. Esse dinheiro, então, ele vai ser inserido no comércio, saca? Então o comércio por si só ele já começa a se desenvolver e ele também vai movimentar uma outra parte da indústria, que é o quê? A indústria de produção de alimentos, a indústria de produção de roupas e tudo mais, que também vai empregar mais pessoas e também vai injetar mais dinheiro nesse sistema econômico. Olha que coisa muito louca, mano. E aí, por si só, né, esse comércio ele também vai movimentar o quê? A parte da agricultura. Lembra lá naquele contexto da crise de 29, que a gente viu que a treta tinha começado lá no campo? Pois é, nesse contexto aqui, o campo ele já começa a se movimentar, porque as pessoas estão consumindo. Entende? Então uma coisa meio que começa a puxar a outra. E olha que coisa louca, né? Quando a coisa chega nesse sistema aqui, o governo pode tirar o pé, mano. O governo ele pode sair fora do lance da economia. Porque nesse ambiente aqui, ó, a economia, sim, ela ganha um contorno orgânico, ela ganha um contorno por si só. Porque todas as engrenagens aqui, elas começam a funcionar juntinhas, bonitinhas, em equilíbrio e tá tudo legal. Nesse momento aqui, nessa fase, sim, a gente pode pegar aquele pensamento liberal, aquele pensamento
bacana, que veio lá desde o Adam Smith, que foi complementado no decorrer da história, que olha e fala assim, ah não, é mais economia e menos governo. Você pode falar disso daí. Perfeito, perfeito. Saca? Porque nesse momento aqui a coisa funciona assim. Só que tem um porém, né? Essas engrenagens, elas não rodam sempre assim em equilíbrio. Essas engrenagens, elas não vão estar rodando sempre de maneira harmoniosa. Se o Estado não controlar essa engrenagem que está aí, em algum momento vai dar nhaca, mano. Igual deu lá na crise de 29. A especulação, né? A falta de olhar das empresas para o ambiente social, a falta de olhar para as pessoas que o mercado não tem, que a gente já viu. Tudo isso pode desembocar numa nova crise que vai cair nas costas de quem? Pum, do Estado. E aí sim, meu chapa, vai ter um problema muito grande para ser resolvido, tá ligado? Então, a primeira coisa que o Roosevelt fez foi injetar essa grana no mercado para a coisa poder ganhar contorno, para a coisa poder se desenvolver. E realmente deu certo, funcionou, começou a crescer. E é aí que eu faço um paralelo com o que a gente está passando hoje aí no nosso Brasil. Né? E é muito legal você analisar, né, cara, as opiniões que as pessoas tinham há 2 anos atrás, né, onde todo mundo ia pra rua com cartaz e gostava de falar coisas assim, menos atuação do governo, o governo atrapalha a economia, porque o governo só atrasa o nosso lado, parará, parará. Não estou dizendo que isso é mentira. Tá? Eu também sou muito crítico do nosso governo e eu acho que realmente o nosso governo ele atrapalha bastante, cara, muito, 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 muito. Porém, o fato é, a gente não pode se livrar do nosso governo assim, na parte de vista econômica. Ah, professor, dá um exemplo. Vou provar para você. Nós estamos numa grande crise e quem está sustentando essa crise para ela não se tornar pior ainda é a atuação do governo, do qual eu sou muito crítico, mas eu tenho que dar o braço a torcer nesse momento aí. Tá? Porque o que o governo está fazendo? O governo libera essa ajuda financeira para as pessoas, certo? Para as pessoas que perderam o emprego, né? Algumas pessoas em situação específica. Esse dinheiro ele entra na economia. Ele entra na economia, as pessoas consomem, então o consumo ele continua e as indústrias continuam operando e todo o sistema produtivo também. Claro que a gente não está com o sistema produtivo como deveríamos estar, né? Pleno, estrondoso, não está. Mas ele ainda está funcionando. Pior seria se o nosso sistema produtivo tivesse totalmente parado. Aí a gente já está numa crise feia. Então a gente está numa situação ruim? Sim, mas poderia ser muito pior mesmo. E quem está amenizando esse sistema é o governo, não é o mercado. Você não vê um esforço das indústrias aí se articulando. Você não vê um esforço dos empresários, dos grandes empresários. Não estou falando do comerciante. O comerciante está lá na ponta também, está se prejudicando. Estou falando dos grandes empresários, dos grandes industriais, dos grandes bancos. Cadê esses caras agora aí para aplicar todo aquele lance do liberalismo e fazer a economia andar por conta própria? Os caras não vão fazer, porque eles são loucos. Né? Eles trabalham com fator de risco. E é muito arriscado para eles agora tomar uma atitude que pode ser irresponsável e quebrar a empresa deles. Os caras não querem isso. Então quem acaba arcando com isso é o governo, que pega as divisas deles lá e pum, e põe ali. Pega a taxa de juros e joga lá embaixo. Facilita o quê? A construção. E hoje, no nosso contexto, a parte da construção civil está muito, vamos assim dizer, tá bem cheia de dinheiro, tá muito incentivada. Né? Então as pessoas estão construindo bastante e esse é o fator da construção civil está movimentando uma grande cadeia produtiva aí. Então a gente está perdendo postos de serviço de um lado, mas está ganhando do outro. A economia está bem abaixo daquilo que a gente queria, mas ela está caminhando e está indo. Né? Não está pior porque nós temos a atuação do Estado. Porque se nós estivéssemos 100% na mão do Deus do mercado, mano, aí a coisa ia ser realmente complicada. Tá bom, Carlos, então como que esse governo aí consegue, né, colocar freios no mercado? De onde vêm esses freios aí? Eu vou dar um exemplo para vocês. O mercado por si só, ele tem aqueles dois superpoderes, a oferta e a procura. E a partir da oferta e da procura, né, o preço dos produtos vão oscilando. Né? Porém, esses dois superpoderes só não são suficientes para garantir uma harmonia
da sociedade, para garantir que tudo caminhe bem. É por isso que o governo vem com outro superpoder, que todo mundo odeia, eu também odeio pra caramba, chamado de imposto, né? Que vai incidir sobre quê? Sobre o nosso dinheiro, sobre o nosso poder de compra. Então, o imposto, ele não é só uma forma de arrecadação. O imposto ele também é uma forma de controle. Porque quando o governo entende que o mercado está meio descolado da realidade, ele vai lá e pum, taxa imposto de alguma maneira. E esse imposto ele reduz, ele aumenta o preço, reduz o consumo e a coisa começa a se equilibrar. Né? Geralmente esse imposto ele vai sobre um produto que incide sobre toda a cadeia produtiva. Combustível, por exemplo. Se aumentou a gasolina, cara, vai incidir sobre o preço de todos os produtos. Então, ou vai diminuir o lucro de um, ou vai diminuir o consumo numa outra parte. Mas, de alguma maneira, isso acaba controlando. E isso ajuda também com que o governo evite, né, crises de ou superprodução ou de baixo consumo. O imposto ele pode ser retirado. Né? Nosso governo, que eu também sou muito crítico, tirou alguns impostos de algumas áreas, isso incentivou algumas indústrias a produzir, incentivou algumas pessoas a consumir mais. Então, cara, colocar e tirar impostos é uma maneira também do Estado ir lá e meter o dedo na coisa. É claro que quando isso acontece, tem uma galera, né, que vai ficar extremamente brava, mano. E é a galera que tá ali defendendo o liberalismo 100% e nada da mão do Estado. Essa burguesia, os caras vão querer, tipo, pá, querer morrer, mano, com essa postura do Estado. Mas, é uma das maneiras que o governo tem de evitar crises que nem aquela que ocorreu em 29, né, a crise que levou à Grande Depressão. Tá? E é uma maneira que, cara, o nosso governo aplica hoje em dia, os Estados Unidos também está agindo dessa maneira, muitos governos no mundo estão agindo dessa maneira, não é uma exclusividade nossa. Tá? E é um aprendizado que todo mundo teve com o quê? Com a crise de 29. Tá? Continuando, uma outra coisa que o Roosevelt vai fazer para tirar os Estados Unidos da crise, né, que estava dentro daquele programa lá do New Deal, né? A bolsa de valores, ela não vai mais ficar lá largada para todo mundo fazer as transações e deixa o pau comer. Não. O governo ele vai começar a vigiar, vai começar a controlar. E uma das maneiras que o governo faz também de controlar certas transações é por meio de imposto. Porque toda vez que você faz algo, uma parte daquilo ali pinga lá no cofre do governo. E quanto mais você fizer aquilo se torna um indicativo para o governo de que algo está acontecendo de maneira mais intensa. Tá ligado? Então é uma forma também de controle. Então vai começar a ter mais impostos sobre as transações financeiras, começa a ter regras, entende? Para você entrar com a sua empresa na bolsa de valores, tem uma série de coisas que a empresa tem que ter. Para você comprar, você também tem que ter algumas regrinhas, você tem que ter um perfil de investidor dentro de um banco, tal. Tem toda uma questão ali. Quando você compra uma ação, tem ações que você pode vender imediatamente, tem ações que você fica com ela durante um certo período. Então, sabe, tem várias regras que elas existem ali, que elas não estão só relacionadas com a geração de dinheiro, mas são regras que elas existem para que o mercado não vire uma coisa muito louca, mano. Para que as pessoas não sejam enganadas, para que ninguém engane ninguém e que a coisa seja saudável para todo mundo, tanto para as empresas como para os investidores, tá ligado? E também tem regras também, sabe? Nem tudo mais é permitido, né? Hoje em dia, por exemplo, questões que nem, por exemplo, monopólio. Monopólio não é permitido mais. Então o governo ele tem um olhar para isso. Quando uma empresa está dominando um setor, está dominando uma área de serviços, o governo vai lá e bate na porta dela e fala, ó, mano, não, pode parar, pode vender tal parte aí sua aí, porque isso quebra as regras do jogo. Porque a partir do momento que uma empresa tem monopólio para fazer um produto, ela põe o preço que ela quer. Se ela pode colocar o preço que ela quer, isso vai dar um problema econômico. Esse problema econômico vai quebrar a economia e o problema da economia quebrada cai na costa do governo, não cai na costa do empresário. Né? Não é ele que vai se preocupar com o desemprego, que vai se preocupar com a saúde, com a educação. Não, quem vai se preocupar com isso é o governo. Então o governo, né, tipo, tem que ter esse controle sim, tá? E
Então, assim, tem fusões de empresas, né, que você pode analisar recentemente, sabe, na parte de aviação, na parte de alimentação. Tem um caso bem interessante recente aí sobre algumas indústrias aí de chocolate, por exemplo, que tentaram fazer uma fusão no Brasil há um tempo atrás, o governo não deixou, porque isso ia gerar um monopólio muito grande na parte de alimentos, né? Algumas empresas aéreas também queriam se fundir, o governo também não deixou. Então o governo ele vigia e ele interfere. E o que está por trás disso não é uma preocupação em vamos prejudicar o mercado e pá. Não. É uma preocupação que está além, né, de que pode gerar uma crise econômica, e essa crise econômica ela não é arcada pela burguesia, pelos grandes empreendedores. Prova disso é o que nós estamos passando agora. Você olha no jornal, você vê, o governo está dando auxílio, o governo está fazendo, o governo está fazendo aquilo. Você não vê o Bradesco, você não vê o Itaú, você não vê essas grandes corporações aí se movimentando para sanar a crise. Saca? Quem está tendo que sanar é o governo, do qual eu também sou muito crítico, né, do qual vejo vários defeitos, mas uma coisa é certa, a atuação do nosso governo nesse momento permite a gente refletir muito bem sobre o que foi a crise de 29 e sobre como ela foi superada. Certo, pessoas? Bom, é isso aí, né? Aqui a gente conclui a nossa longa aula, né, sobre o New Deal, sobre, né, como os Estados Unidos superaram a crise, sobre como esse modelo acabou se tornando, né, um exemplo para vários países do mundo, inclusive o nosso. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí no vídeo e até mais.